estava fazendo no gabinete há 2 semanas atrás, uns 3, 4 dias só ficou nessa. Todo mundo no gabinete parado, não fez mais nada a não ser tratar sobre escravidão. Fazendo 2 projetos de lei, de uma coisa que a Constituição já prevê, mas não tem uma lei que regulamenta, enfim, que ferra os caras que botam os outros como escravo. Escravos. O trabalho análogo à escravidão tem sido um problema crônico no nosso Brasil desde que foi proclamada a Lei Áurea em 1888, há 135 anos atrás. Desde então, aqueles inconformados da classe dominante em explorar ao máximo os outros seres humanos sempre arranjam um jeito de continuar explorando e não respeitar as pessoas na sua dignidade mais elementar, mais básica. E isso demanda muito trabalho, há sempre muita resistência, porque, como eu disse, é a classe dominante, é o grupo da direita. Inclusive, por isso, surpreendeu quando esse deputado de um partido de extrema-direita, União Brasil, Felipe Beccari, ao voltar das suas autoconcedidas férias, no primeiro mês de mandato, ele deu um jeitinho, como já dava como vereador, de esticar o carnaval brasileiro, que é de 3 dias, começando na quarta-feira antes do carnaval e emendando até a segunda-feira após a semana de carnaval. Aí deu mais ou menos uns 12 dias. Essa cena aqui, por exemplo, é na segunda-feira após carnaval, lá curtindo com a noiva no Rio de Janeiro. E depois de dedicar 12 dias para esse descanso, logo no começo do mandato, ele voltou com a corda toda e, como vocês viram, em 3 dias ele resolveu solucionar o problema da escravidão no Brasil por conta daqueles escândalos que estavam na mídia bombando lá no Rio Grande do Sul com o trabalho análogo à escravidão nas vinícolas. E aí ele pegou carona junto com a equipe dele, deu uma analisada na lei que já existe, na PEC, que já é aprovada desde 2014, e num processo de regulamentação que já tinha sido encaminhado em 2019 pelo senador Rogério Correia, do PT, lá do Senado, senador do Senado, né? E aí apresentou um projeto que é muito parecido, e as más línguas costumam até falar que é uma espécie de copia e cola, e com isso conseguiu ganhar notoriedade e espantar um pouco aquele movimento das pessoas que estavam inconformados dele estar curtindo o tempo todo em vez de estar trabalhando e honrando o salário de mais de 41 mil reais que a gente está garantindo. Mas como vocês veem, como eu disse, inclusive à época, até parabenizei pela iniciativa, não é sempre que alguém de direita, de um partido que está cheio de ruralistas, que quer passar pano de tudo quanto é jeito no trabalho escravo, dedicar isso, mas lembrei, é um trabalho para uma vida inteira, e não é para ficar se gabando, achando ruim, que teve que investir 3 dias da vida, né? Tanto que isso demanda tanta coisa que você vai ver que ele apresentou essas coisas às pressas, e num desses programas que ele foi aparecendo para ganhar mídia em cima da questão do trabalho escravo, ele não sabia nem do que se tratava direito. Vamos conferir? E mas por conta da pressão exatamente colocada pela bancada ruralista, isso não avançou, a regulamentação nunca avançou e lá se vão 9 anos. O que o senhor acha que agora é diferente para que possa avançar? Olha, uma resposta técnica eu não sei te dizer, mas eu acredito que a gente está no momento agora, até por essa polarização que vivemos, essa questão do... Como deu para perceber, o nosso deputado baladeiro não estudou muito para a provinha do Enem, lá do UOL e outros lugares, e começou a gaguejar, não sabia muito bem do projeto que ele próprio propôs. Mas o mais triste é que, como a gente disse, para que isso dê certo, vai precisar de muito engajamento, muita luta, muita presença em Brasília, nos bastidores, trabalhando para começar no partido dele. Ele tem que convencer primeiro o partido dele a aprovar esse projeto, e não está parecendo que está tendo grande empenho não, porque ele já voltou para as redes sociais, pedir pix para uma ONG dele aí, voltou a reclamar que ele está trabalhando muito e outras coisas, sendo que na verdade isso aqui exige dedicação integral, uma coisa fundamental para o Brasil. Tem muita gente dedicando a vida a acabar com esse trabalho escravo, mas não dá para simplesmente pegar carona numa situação e depois abandonar, falar, dediquei 3 dias da minha vida a isso, apresentei o projeto e o projeto que ande sozinho. Aliás, isso é importante para a gente entender uma lógica que muita pouca gente entende dentro do Congresso. Não é pura e simplesmente apresentar leis, é trabalhar ostensivamente para convencer os demais pares para aquela lei se tornar uma realidade. E não só ficar pegando carona em lei que está sendo prestes aprovada,
para fingir que se mobilizou e ganhar mérito nas costas dos outros. E esperamos que o deputado aí, o Felipe Beccari, do União Brasil, comece a demonstrar na prática seu empenho para que essa realidade dos dois projetos dele, que visam punir aqueles que utilizam de mão de obra escrava, confiscando as terras, impedindo que tenham acesso aí a financiamentos públicos, o que é um projeto interessante, mas que isso se torne realidade. Não é só apresentar, dar um projeto em cima de projeto e deixar as pessoas, deixar o projeto caminhar sozinho, porque isso não dá certo. Está cheio de projeto lá que está há 50 anos juntando poeira e porque ninguém trabalhou em cima, nunca aconteceu. Como a gente viu, só a PEC que regulamentou e criou essa situação já existe há 9 anos e não vai ser curtindo todas as baladas e aparecendo em Brasília 2, 3 dias por semana que isso vai se solucionar. Então esperamos aí que o deputado comece a mostrar mais serviço em vez de ficar só reclamando dos eleitores, que mais do que justamente estão lá reclamando por que ele tem feito pela causa animal, que é a principal bandeira que o elegeu, o que ele tem feito por essa situação, o que ele tem feito pela violência doméstica, pelos autistas, porque quando a gente sai abraçando todas as bandeiras, a gente tem que dar resposta. Não é só pedir voto, se comprometendo e depois achar ruim quando as pessoas começam a cobrar. E você, qual a sua opinião? Deixa aqui seu comentário, compartilhe esse vídeo, senta o dedo para compartilhar e vamos ficar e continuem fazendo isso, fiscalizando o trabalho dos deputados, dos senadores, dos políticos, porque eles são pagos, muito bem remunerados, para fiscalizar como o nosso dinheiro é bem aplicado e garantir que leis que melhorem a sociedade sejam executadas, sejam aprovadas e se tornem uma realidade no país. E não é só apresentar isso. Então a gente vai ficar cobrando para que ele mostre o empenho que ele teve aí só para apresentar, mas para aprovar essa lei, que é mais do que necessária para o Brasil.